Então nós vamos falar hoje sobre dar início a uma formação sobre a vida de Santo Antônio Maria Claret. Na verdade, a autobiografia é o que vai nos acompanhar durante todo este ano. E a autobiografia, ela é completa sobre a vida do nosso fundador, né? Se alguém quiser adquirir a autobiografia, nós temos na Secretaria da Paróquia. Nós conseguimos da Livraria Ave Maria com um desconto muito grande no ano passado. Então eu tenho à disposição aí. Nós estamos vendendo a R$25. O livro, na verdade, custa quase 50, né? E eu particularmente não gosto de e-book. Gosto do livro que eu posso manusear, que eu posso grifar, enfim. Então, para quem quiser, nós também temos disponível no site da paróquia toda a autobiografia, a mesma que está aqui, ali em PDF, vocês podem baixar. Mas eu particularmente gosto muito da autobiografia, o livro, né, onde eu posso manuseá-lo. Para quem vai começar a ler a autobiografia, tem algumas orientações importantes. Aliás, há uma grande introdução antes de entrar propriamente em cada um dos números da autobiografia, tá? Mas tem na página 29 da autobiografia uma orientação de como nós podemos lê-la. Quem quiser lê-la com interesse técnico, histórico ou psicológico, tem já a sua metodologia de leitura. Nós nos referimos aqui ao leitor que quiser ler para a sua edificação. A ele vai dirigido o que segue. Então, a primeira orientação que nós damos para quem vai ler a autobiografia é superar a estreiteza. Há mais de um século que foi escrita e mudou a sensibilidade cultural, passando do romantismo ao existencialismo e tecnicismo. Além disso, Santo Antônio Maria Claret não é um clássico na língua castelhana. Por outro lado, não faz literatura. Comunica simplesmente a sua vivência com a rapidez de um homem que queria dedicar todo o seu tempo à missão de pregador. Um segundo aspecto é entrar na intenção do autor. O autor, Santo Antônio Maria Claret, é fundador e escreve sua experiência original e originante. Como fundador, esta ação transformadora teve nele a intensidade daquele que deve ser cabeça e modelo, mas também por ser fundador tem a graça de transmitir, de ser mensagem, princípio de identificação para os que receberam. Terceira orientação é sintonizar com o espírito do autor. A autobiografia está escrita em clima de oração, ou melhor, é uma oração em voz alta. E quarto, em comunhão com a pessoa. Um santo canonizado é um modelo vivente, autenticado pela Igreja. É nosso irmão, amigo e benfeitor. Em se tratando do fundador, une-nos a ele a comunitariedade do dom vocacional e sua presença viva na família de Deus, que o Espírito suscitou por seu intermédio para a vida e a missão da Igreja. Tá? Então, essas são algumas orientações para quem vai se aventurar a ler a autobiografia. E, didaticamente, nós temos aqui um aviso do próprio autor, que é o Padre Claret, sobre a autobiografia. Então ele fala o seguinte, né? Padre José Chiffré, que foi o superior dos missionários claretianos, por diversas vezes me pediu oralmente por escrito uma biografia de minha insignificante pessoa. Sempre me excusei, porém passo a fazê-lo agora unicamente por obediência. E por obediência também revelarei coisas que preferia fossem ignoradas. Contudo, seja para a maior glória de Deus e de Maria Santíssima, minha doce mãe, e para a humilhação deste mísero pecador.
Em segundo, ele divide a autobiografia em 3 partes. A primeira compreende o que ocorreu desde o meu nascimento até a minha ida a Roma, dos anos de 1807 a 1839. Segunda, refere-se ao tempo das missões, que vai de 1840 até 1850. E a terceira, ao que de mais importante aconteceu, da sagração de arcebispo em diante, 1850 a 1862. Tá? Então nós temos que ler a autobiografia dentro desse espírito. O padre José Chiffré foi superior da nossa congregação durante 40 anos. Tá? Quando o padre Claret fundou a congregação em 1849, nós vamos falar disso posteriormente, ele foi nomeado bispo no ano seguinte. E por ter sido nomeado bispo, ele teve que deixar a congregação a cargo dos cofundadores. Nós tivemos 5 cofundadores. E um deles foi o padre José Chiffré, que foi o superior geral durante 40 anos. Nós dizemos, entre nós, claretianos, que o padre José Chiffré, na verdade, foi quem deu todo o dinamismo para a congregação. O padre Claret fundou, junto com eles, mas a organização, a expansão da congregação foi feita pelo padre José Chiffré. Então nós temos, vamos dizer assim, um carisma, uma espiritualidade muito mais forte, se for analisar, do padre José Chiffré do que do padre Claret. Embora o padre Claret fundou a congregação com mais 5 companheiros, com o mesmo espírito, com a mesma originalidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho do nascimento, dessa primeira infância de Claret, o nascimento até a sua adolescência, o momento em que ele assume, começa a pensar na sua vocação sacerdotal. E na autobiografia isso vai dos números 1 até o número 76, tá? Número 1 até o número 76. É claro que eu não vou ler a autobiografia, eu vou falar simplesmente alguns aspectos da infância e da adolescência do padre Claret, que acredito que sejam muito importantes para o nosso trabalho pastoral. Inclusive, tem algumas indicações fortes aqui no tratamento com as pessoas, como nós temos que olhar as pessoas, como nós temos que nos relacionar com as pessoas. Então, primeiramente, o padre Claret nasceu numa cidadezinha chamada Sallent, que é comarca de Manresa, bispado de Vic, província de Barcelona. É mais ou menos uns 50 quilômetros da cidade de Barcelona. Barcelona fica na Catalunha, portanto, o padre Claret, além do espanhol, falava o catalão. O catalão é a língua original dele. O espanhol era a segunda língua dele. A primeira era o catalão. Ele nasceu numa família católica. Os pais eram homens honrados, de muita fé. Tiveram 11 filhos, ele foi o 5º filho. Alguns dos filhos morreram, um nasceu, morreu posteriormente, o outro ficou 13 anos vivo e faleceu. Então, o padre Claret nasceu numa família aí de muita fé, de uma formação intelectual muito boa, de uma formação cristã muito profunda. Mas a mãe dele não pôde criá-lo, porque como ela tinha vários filhos, ela confiou a educação dele, ou seja, a criação dele nos primeiros anos, a uma ama de leite. Era muito comum isso naquela época, quando se tinha muitos filhos, se dava para uma ama de leite. Não que a mãe tenha abandonado, não é isso daí, mas a ama de leite ajudou a cuidar do padre Claret. E interessante observar que houve um episódio naquela época em que a ama de leite teve um acidente na casa da ama de leite e todos eles morreram.
A mulher, os filhos, todos morreram. Menos o Claret, porque ele não se encontrava na casa naquele momento. E ele atribui esse acontecimento a Nossa Senhora, né, como um dos primeiros milagres ou graças que Nossa Senhora fez a ele por ter livrado da morte. Né? Ele poderia ter terminado a vida dele naquele momento também. Um outro aspecto muito importante da vida do Claret é que desde os 5 anos de idade ele pensava na eternidade infeliz. O que significa isso? O padre Claret, ele tinha um desejo muito grande e amava muitas pessoas. Então, com 5 anos de idade, ele teve um pensamento muito forte sobre a eternidade daquelas pessoas que poderiam ser condenadas e irem para o inferno. Né? E isso daí desencadeou todo um drama na vida dele. Toda a vocação do Claret está embasada neste fundamento. O que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Né? Nós sabemos que os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. E o que será dessas pessoas más? O que será dessas pessoas? Então, ele durante toda a vida se ocupou da conversão das almas. Esse foi, de fato, o princípio de toda a sua vocação sacerdotal, missionária, apostólica. E um dia ele estava à noite na sua casa, né, para dormir, e ele acompanhava o movimento do pêndulo do relógio. Sempre, sempre, sempre. Era a frase, a palavra que vinha em mente. Né? Sempre, sempre, sempre. A eternidade como esse momento em que nós vamos viver em Deus, mas também a eternidade infeliz daqueles que podem ser condenados e não irem para Deus. Né? Então isso é muito forte dentro da experiência dele. Um outro momento importante da vida do padre Claret, antes disso eu só vou ler um trecho do número 11 da autobiografia, só para completar esse tema da eternidade infeliz. Né? O Claret dizia assim: eu me digo muitas vezes, a fé nos diz que existe o céu para os bons e o inferno para os maus, e que as penas do inferno são eternas. Que basta um único pecado mortal para condenar uma alma pela malícia infinita que tem o pecado mortal, pela ofensa a um Deus infinito. Considerando esses princípios certíssimos, ao ver a facilidade com que se peca, tal como se bebe um copo de água, como se ri ou se diverte, ao ver a multidão de pessoas que estão continuamente em pecado mortal e que assim vão caminhando para a morte e para o inferno, não posso repousar, tenho de correr e gritar, e então digo a mim mesmo: se eu visse alguém prestes a cair num poço ou numa fogueira, garanto que correria e gritaria para avisá-lo e afastá-lo do perigo. Por que não farei a mesma coisa para evitar que caia no poço e na fogueira do inferno? Então, só para completar um pouquinho o desejo de Claret de salvar as almas. Né? Salvar as almas, ocupar-se da salvação das almas foi todo o seu itinerário, toda a sua preocupação durante toda a sua vida. Uma outra característica do padre Claret, além da boa índole que ele tinha, ele se preocupava muito com os idosos. Tinha um grande amor, sobretudo, por essas pessoas que também naquela época eram deixadas de lado. Então, ele não suportava ver alguém sofrendo. O sofrimento era como se fosse um espinho na carne, latejava. Aí é que está toda a dimensão do amor ao próximo. Né? Quer dizer, desde cedo, vendo o exemplo dos pais, ele já sentia um amor muito grande pelo próximo, principalmente pelas pessoas mais idosas.
Um outro dado importante é que ele começou os seus estudos aí para a escola com 6 anos de idade. E foi, de fato, um aluno exemplar, tanto na parte de estudo acadêmico quanto na religião. Porque já com 6 anos de idade ele tinha decorado todo o catecismo daquela época. Ele dizia que não entendia os diálogos do catecismo, mas ele tinha todo o catecismo no coração e na mente, né? E aprendeu o catecismo com muita perfeição. E é muito importante saber que tanto os pais do Claré quanto os professores trabalharam muito na formação intelectual dele. Instruíram ele na verdade, né, da fé, educaram muito bem na cristandade, mas também ensinaram as virtudes que ele deveria praticar no dia a dia. Desde os 6 anos de idade, ele já desejava ser sacerdote. Era algo que já aflorava naquele tempo no seu coração. E desde cedo, ele começou a trabalhar com seu pai na tecelagem. As famílias daquela época eram famílias que tinham, que trabalhavam como tecelãos. Tinham tecelagem dentro de casa, né? E o pai do Claré também se dedicava a essa arte. E quando o Claré ele começou a se interessar por essa arte, o pai então manda ele para Barcelona, quando ele já está no período aí da sua adolescência. Mas antes de falar da adolescência dele, é importante saber que desde os 5 anos de idade ele já participava da missa, principalmente das domingos, festa de guarda, todas as festas da igreja ele ia com devoção. Naquela época era costume ouvir a missa, 2 missas, né? Uma missa se participava inteira, como se diz assim, e a outra missa, ou um outro período da tarde, ele ia para ouvir o sermão que o padre fazia na igreja. Então, era uma prática cotidiana dele. Além disso, também visitava o Santíssimo Sacramento. E ele dizia que para ele, a visita ao Santíssimo Sacramento era o momento mais importante. Tanto é que ele recebeu um livro, naquela época, sobre a visita ao Santíssimo Sacramento, e foi isso que determinou todo o seu amor à Eucaristia. Tá? Aos 10 anos de idade, já recebeu a sua primeira comunhão, e aí frequentou mais ainda a missa, né? Que a Eucaristia era para ele como o ar que ele respirava. Maria Santíssima torna-se a sua forte devoção, tanto é que todos os dias ele ia para uma capela chamada Fusimanha, onde tem uma imagem de Nossa Senhora de Fusimanha, distante 6 quilômetros da casa dele. E ele ia com a irmã dele, todos os dias rezar o terço naquela capela, né? Ia e voltava. Além do terço, do rosário, rezava o Ângelus e várias Ave-Marias durante o dia, nas intenções daqueles que mais precisavam. Tá? Com relação à adolescência, então, como eu disse, né, quando o Claré começou a entrar na adolescência, o pai dele percebeu que o filho tinha um grande dom, que era a tecelagem. Então envia ele para Barcelona, coloca ele nos estudos de desenho e outros estudos, né, dessa arte da tecelagem, e ele começa então a se evidenciar nesse meio. Tanto é que ele foi até convidado por pessoas, né, de donos de fábrica, para poder trabalhar com ele e desenvolver ainda mais a tecelagem, porque ele era muito criativo nessa parte. Só que teve um fator muito importante nessa época. O período que o Claré
se dedicou à tecelagem, foi um período que ele esfriou muito na sua fé. Não que ele tivesse deixado ou abandonado a missa, as devoções dele, mas ele simplesmente esfriou. Ele já não rezava mais o rosário com fervor, né? Não tinha mais aquela vivência que ele tinha quando era criança. E ele dizia que cada vez que ele ia na missa, tinha mais máquinas de tear na cabeça do que santos no altar. Né? Então ele olhava muito para isso. Quer dizer, ele estava tão imbuído da tecelagem que isso daí era como se estivesse desviando completamente toda a vida e toda a vocação dele. Só que um dia ele estava na missa e o sermão era exatamente aquela passagem do Evangelho de Mateus que diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Diz ele na autobiografia que aquela frase do Evangelho foi como uma seta no coração. E aí ele repensou toda a vida dele. Foi nesse momento, então, que ele começa a tomar consciência do desejo que ele tinha de ser sacerdote. E por isso que, quando convidaram ele para avançar aí na questão da tecelagem, de abrir uma fábrica, né, de ter sucesso, ele não aceitou. Ele não aceitou porque ele atribui a Deus, né, essa graça da vocação sacerdotal. E naquele momento ele decide então ser padre. E passa também por alguns episódios que ele chama de golpes da vida. Né? Durante esse período ele teve várias tentações, inclusive tentações contra a castidade, que a autobiografia fala. Né? Ele fala das tentações materiais, inclusive. Ele relata um episódio muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá. Que é o número 73 da autobiografia. Né? Ele fala que Deus dava-me todos esses golpes para me despertar e livrar-me de todos os perigos do mundo. Porém, foi preciso ainda um outro mais forte. Aconteceu o seguinte: um jovem da minha idade convidou-me para que abríssemos um negócio em sociedade. Concordei com a proposta. Iniciamos com investimentos na loteria. Tínhamos bastante sorte. Como eu estava sempre tão ocupado, podia apenas ser o depositário. Ele adquiria os bilhetes e eu os guardava. No dia do sorteio, eu lhe entregava os bilhetes e ele me dizia quanto havíamos ganhado. E como tínhamos muitos bilhetes em cada jogada, ganhávamos somas consideráveis. Separávamos o que era necessário para comprar mais bilhetes e o restante era colocado a juros nas mãos de comerciantes. A 6%, com os recibos correspondentes. Eu guardava os recibos. Tudo mais corria por conta do meu companheiro. Já eram muitos os recibos e a soma era considerável. E eis que certo dia veio dizer-me que um de nossos bilhetes fora premiado com 24.000 duros. Era uma grande fortuna na época. Né? Mas que, quando ia fazer a cobrança, perderam o bilhete. E falava a verdade ao dizer que havia perdido, pois o colocara no jogo e o perdera. E não só perdeu aquele bilhete, mas também foi ao meu quarto, na minha ausência, arrombou meu cofre e levou consigo todos os recibos da sociedade, que estavam ali guardados. Além disso, todo o meu dinheiro particular. Levou também consigo os livros e a roupa e penhorou tudo numa loja de objetos usados. Perdeu tudo no jogo. Finalmente, desejoso de se ressarcir, não tendo mais o que jogar, desesperado, foi a uma casa na qual tinha entrado, levou as joias de uma senhora e as vendeu. Foi ao jogo e também perdeu. E aí ele conta que esse companheiro dele foi preso, né? E o grande medo do Claré
era que as pessoas julgassem ele como cúmplice dessa pessoa que havia roubado, né, cometido todos esses crimes. Então foi nesse momento que ele decidiu retomar o seu caminho, voltou para casa e disse para o pai dele qual era a decisão que ele tinha, que era entrar para a vida sacerdotal, né? É claro que o pai foi um pouco reticente, mas não impediu, porque era desejo dele, era a vocação dele. Então esse primeiro período da história do Claret nos ajuda a entender que, primeiro, o Claret foi um homem, né? Foi uma criança como outra qualquer. Nasceu de uma família numerosa, uma família cristã. Também passou por várias dificuldades, vários problemas e, inclusive, já na infância, algumas ocasiões em que poderia ter morrido. O primeiro episódio com a ama de leite, depois lá em Barcelona, na praia, quando ele foi levado pelas ondas do mar, e ele atribui a Nossa Senhora, né, ele se viu flutuando até a praia e Nossa Senhora estava lá, ele disse que ela o salvou. E no momento da castidade também, né, ele fala que Nossa Senhora entregou para ele uma coroa e ali ele então pôde perceber que a sua vocação era de fato se ocupar com as coisas de Deus. Então Claret é muito especial nesse sentido. É bom que a gente olhe para a vida do santo não com aquele distanciamento ou com aquele endeusamento que muitas vezes nós costumamos fazer, mas olhar para a vida do santo como um homem que desde o princípio correspondeu ao amor de Deus, correspondeu com a vontade de Deus, né? Ele fez de tudo para que a vontade de Deus fosse até o fim, chegasse até as últimas consequências na vida dele. Então esse período da infância é muito bom para nós situarmos que tudo na vida tem um começo. A nossa história cristã tem um começo. O nosso encontro com Jesus também tem um começo. A nossa vida depende desse começo e desse sim que nós damos a Deus, da mesma forma que o padre Claret deu nos seus primeiros anos de vida. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. O ideal é assim, que vocês leiam, né, os pormenores da autobiografia. Vocês peguem esses números e façam a sua meditação. Essa autobiografia é considerada hoje como um dos grandes livros espirituais de todos os tempos, tá? Nós temos aí as obras completas de Santa Teresa d'Ávila, temos as obras de São João da Cruz, né, de vários santos da igreja. O Claret não perde para ninguém. Aqui nós temos um compêndio espiritual, toda uma vivência, uma história de vida e todo um ensinamento que cabe para cada um de nós em todos os tempos, porque essa autobiografia foi escrita pela ordem, né, do nosso geral. Primeiro o padre Chifré pediu, depois ele mandou, né, e o padre Claret, como era muito obediente, escreveu e nos deixou essa belíssima herança, esse testamento espiritual para a nossa vida. Eu tenho certeza que se vocês começarem a meditar em cada parte da autobiografia, vocês vão ter um contato com a vida de Santo Antônio Maria Claret de outra forma. Porque uma coisa é eu falar sobre alguns aspectos da autobiografia. Outra coisa é cada um se aventurar e entrar de cabeça dentro de cada frase que o próprio santo escreve, porque ele está escrevendo em primeira pessoa. Mas eu tenho uma dúvida, que não ficou muito claro para mim. Essa situação do acidente na infância foi com a ama de leite e outras crianças? A ama de leite tinha vários filhos, e o Claret, na verdade,
passava uma parte do tempo na casa da ama de leite. Às vezes dormia lá. E aconteceu um incêndio na casa à noite, né? Não sei se foi, não foi um incêndio, a casa, se eu não me engano, caiu, teve uma ruína, e todos eles morreram. E ele não estava lá naquele dia. Então quem morreu foi a ama de leite e os filhos dela. Tá? Obrigado. Então, ele, nessa época da tecelagem, ele conviveu com muitas pessoas, sim. É aquilo que eu disse, ele não deixou de lado a sua vida espiritual. Ele continuava participando da missa, fazendo as suas orações, mas diferente. Só que a autobiografia nos fala, pelo que nós entendemos, ele não tinha muito essa coisa de evangelizar aqueles que estavam ali dentro da tecelagem, entendeu? Porque ele sabia também que estava num mundo, num outro contexto. Outros objetivos. Com outros objetivos. Essa foi a situação concreta. Ele não deixou a fé, mas ele, como se diz assim, passou por uma aridez, né? Ou seja, ele se ocupou de outras coisas que naquele momento era mais importante talvez do que a própria fé, que era aí a emancipação na tecelagem, né? Aquilo foi muito forte para ele, como uma pessoa que está entusiasmada mesmo com a sua profissão. Ela vai fazer de tudo para quê? Para focar naquilo. Então naquele momento o foco foi aperfeiçoar essa arte, que era uma arte de família. Nessa época, ele devia ter os seus 15, 16, 17 anos por aí, né? Foi essa fase. No tempo dos bilhetes, ele também vivia na tecelagem? Sim. Nesse tempo em que ele jogava na loteria, que tinha toda essa... Ele vivia, estava na tecelagem ainda. Tá? É o período que ele está em Barcelona. Ele não saiu de Barcelona nessa época. E observe uma coisa aqui. Ele era muito... ele tinha um time administrador muito grande. Ele sabia administrar. Ele era muito organizado nesse aspecto. E isso daí ajudou muito, porque depois nós vamos ver lá em Cuba, né, bem depois de 1850, o Claret ele fundou as caixas econômicas. Tá? Vocês vão ver a caixa econômica. Como se fosse o banco nosso aqui, os bancos. Mas o Claret começou a caixa econômica lá, onde ele juntava doações, dinheiro, enfim, para os pobres. E aí ele construía espaços, lugares, né, para educação das pessoas, jovens, crianças, adultos. Nós vamos ver um pouquinho isso daí. Então ele tinha um time administrador muito grande, são chamadas caixas econômicas da época, tá? Ou as cooperativas talvez, mas era isso daí. Esse fato aqui ajudou muito no futuro. Então ele sabia muito bem multiplicar dinheiro. Ele era impressionante em relação a isso. Ele sabia como multiplicar e como usar muito bem o dinheiro naquela época. Ele não tinha nada para ele, né, como ele vai falar. Mas ele investia tudo na educação do povo, sobretudo na difusão dos livros, da literatura, né? Essa parte intelectual. Ele fazia questão de produzir as Bíblias, ou seja, traduzir livros, escrever livros, até de agricultura ele escreveu, e distribuía gratuitamente para todo mundo. De balões, né? Também. Balões. Balões. Ele escreveu um livro sobre balões. Ah, sim, ele escreveu várias coisas. Na verdade, nós temos uma lista imensa dos livros que o Claret escreveu, e ele, como se diz assim, ele se aventurou em tudo.
Ele não escrevia só sobre religião, mas tudo aquilo que podia ajudar as pessoas de alguma forma, ele era muito intrometido nesse aspecto, sabe? Era um homem assim, era um baixinho bem... Era um baixinho que, olha, deu a vida para a salvação realmente das pessoas. Aqui a gente vê a incompetência lá do governo do Fidel Castro, né? Conseguiram detonar um investimento centenário, né, dessas caixas econômicas a ponto de quebrar o país, né? Exatamente. E uma coisa que eu vou falar para vocês, o Claré, ele transformou a ilha de Cuba. Nós vamos ver isso depois, né? O Papa teve... O Papa fez uma menção sobre isso aos claretianos, né? Porque o Padre Claré, em Cuba, ele fez com que o país se desenvolvesse. Então, grandes situações que existem hoje ainda na ilha é graças ao Padre Claré que instituiu naquela época. Nós vamos ver isso daí ainda, né? Então, Cuba, o desenvolvimento de Cuba no século XIX foi graças a ele, grande parte. Ele veio para mudar realmente a situação daquele povo.